Olá, no nosso encontro de hoje, eu gostaria de conversar um pouco com você sobre como você tem lidado com as suas emoções. Quais são as estratégias que você tem utilizado para poder lidar com tanto acontecimento que 2020 trouxe para a gente? Então, nós passamos por uma situação muito adversa, complicada, triste, que abalou o emocional de todo mundo. Não teve uma pessoa que não sentiu o impacto do isolamento, da perda de entes queridos. E aí, no nosso encontro de hoje, quero saber de você como você tem passado por isso, como você está lidando com isso, até mesmo nessa caminhada aí para o fim do ano, como é que você está nessa preparação desse finalzinho de ano e já pensando em como vai ser 2021. Uma das grandes questões é: Covid-19 é uma doença nova, inesperada. Nós não estávamos preparados para algo com essa proporção, com esse tamanho. E fora que as pessoas que apresentaram os sintomas do Covid estão agora com algumas sequelas. Então, o seu estado emocional, físico, tem apresentado um comportamento diferente. Pessoas estão tendo asma, dificuldade de concentração, o comportamento está um pouco alterado. Tudo isso são fatos novos para algumas pessoas, até que nunca apresentaram nenhum comportamento desse em nenhum momento da sua vida. Então, diante desse medo do desconhecido, sobre uma possível segunda onda, sobre ter tido Covid e ter novamente, como é que você tem lidado com tudo isso? Como é que está a sua rotina? O fato da gente precisar sair, executar nossas funções, nossas atividades diárias. Algumas pessoas não têm essa disponibilidade de ficar em casa, respeitando ainda o isolamento, precisa estar na rua, precisa estar em movimento. Então, como é essa sua saída? Pegar condução, estar tendo que resolver questões importantes pela rua. Como é que você está conseguindo conviver com isso, lidar com isso, fazer toda essa circulação? Isso tem afetado o seu sono, tem afetado as suas relações sociais? Relata aí pra gente. Quero saber um pouco mais como você está conseguindo lidar com tudo isso. E aí, lidar com as nossas emoções diante de tudo que está acontecendo, de toda a apreensão de uma possível segunda onda, sobre ficar ou não em casa, sobre os cuidados necessários que a gente precisa ter estando na rua, quando a gente compra algum alimento, tudo isso mexe bastante com o nosso emocional, deixa a gente apreensível quando a gente vê que algumas pessoas não estão respeitando o isolamento como deveriam, até mesmo por conta de algumas liberações que foram feitas, e aí as pessoas acabam circulando um pouco mais. Tudo isso deixa a gente realmente um pouco mais tenso, mais incomodado, com algumas indignações sociais, mas o importante de tudo isso é tentar trabalhar isso bem em você. Então, ter acesso às redes sociais só quando for necessário já ajuda bastante, até mesmo para a gente não ficar se sentindo um pouco tentado, indignado sobre coisas, sobre a vida lá fora que de fato algumas pessoas estão executando, estão realizando. Isso já ajuda bastante. Verificar se todos os seus exames médicos estão em dia, se você precisa fazer algum retorno, algum check-up quanto a um clínico geral, quanto a um neuro, um psiquiatra, algo que possa ali ver sobre como está a sua medicação, né? Ela está ok, está na dosagem certa. Então, assim, se for necessário, procure um médico, faça uma consulta. Alguns profissionais estão fazendo consultas online. Então, se cercar de realmente como está a sua saúde, até mesmo no quadro da sua alimentação, o que você tem comido ainda nesse período de isolamento, que às vezes a gente acaba ficando um pouco mais nervoso, um pouco mais apreensível e a gente acaba exagerando em algumas alimentações, até mesmo conforme alguns vídeos posteriores que já conversamos aqui. Então a gente precisa se cercar de todo um aparato de informações, de recursos médicos, de recursos que possam nos trazer essa qualidade de vida.
as notícias, as informações sobre o Covid, sobre mortes, seja no Brasil ou no mundo, será que ela está sendo saudável para você? Será que você, esse excesso de informações, quais são os benefícios que isso está trazendo para você? Então, assim, a gente precisa fazer todo um levantamento. Não dá para ficarmos alienados de tudo, sem nenhuma informação. Mas o quanto essa informação está sendo intensa na sua vida? Será que dá para a gente diminuir esse ritmo? Ver notícias uma vez ou outra? Então, isso está afetando o seu sono? Está te deixando um pouco mais preocupado? E também, quem são as conversas que você tem? Quem são os amigos? Como é que está sendo esses diálogos dentro de casa? O que, que você está trazendo de informação para dentro da sua casa? Uma observação importante. Eu atendo alguns profissionais da área da saúde que estão afastados. E aí existem os grupos de WhatsApp, que é perfeitamente normal. E nos grupos é falado sobre a rotina diária, a rotina de trabalho, enfim, muita coisa. E às vezes aquele profissional que está afastado justamente por algumas questões emocionais acaba tendo acesso a esses grupos, acabam lendo coisas que no momento não vai fazer bem para você. Então, coloca o grupo no silencioso, se for algo que não dá para você sair do grupo, que bem ou mal você precisa estar ali. Coloca o grupo no silencioso, conforme as mensagens forem chegando, não abra de imediato, deixa para ver depois, em outro momento. Será que é realmente importante para você ter acesso àquilo? Porque se for algo talvez um pouco mais pessoal, a pessoa pode mandar a mensagem no privado. Então, ficar atento conforme aos grupos, as notícias, as informações, o quanto isso chega e te traz desconforto também é uma dica muito importante. Filmes de ação, de morte, de pandemias, filmes que trazem essa temática, o quanto isso está fazendo bem ou mal para a sua saúde, o quanto isso mexe com as suas emoções, porque por mais simples que possa parecer, é só um filme de 1 hora e meia, não tem nada, mas às vezes lá no fundo, depois, na hora de dormir, porque geralmente à noite, quando está tudo muito quieto, vem algumas lembranças, vem algumas sensações. Então, como está sendo assistir filmes de determinados temas? Como você tem conseguido passar por isso? Então, assim, é um processo diário que a gente precisa ficar atento a todos os detalhes, do mais simples ao mais complexo. Precisamos observar tudo. Como está sendo as nossas relações com as pessoas dentro da nossa casa, quais são as informações, as conversas, essa rotina que é feita dentro desse ambiente, qual o nível emocional de todo mundo. Então, assim, se você percebe que um ou outro está um pouquinho mais quieto, está um pouquinho mais tenso, um pouco mais apreensivo, respeita isso, ou chama aquela pessoa para conversar, jogar alguma coisa que possa ser totalmente diferente, para tirar o foco dessa preocupação. O como está sendo, caso você more sozinho, o seu acesso às redes sociais, o nível de informações que você tem ali para poder se interagir. Então, fique atento a todos esses detalhes sobre a sua alimentação, sobre o que você assiste, como é as suas noites de sono. Muito também dos outros vídeos que a gente conversou também, para a gente ter todo um manejo, todo um preparo para poder lidar com isso. E claro, você nunca esquecer os cuidados médicos. Se houver a necessidade de procurar uma intervenção médica, um psiquiatra, um psicólogo, faça, procura ajuda. Sozinho às vezes a gente não consegue. É um momento delicado, é um momento muito difícil que todos nós precisamos dar atenção para o nosso emocional de fato, ok? Essa foi a dica de hoje. Um grande abraço para você e até os nossos próximos encontros. Eu sou a psicóloga Marilane Moraes.